poderosa, em o teu santo nome, Senhor Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Sente agora não, irmãos. Irmãos, está conosco também Ronaldo e Priscila, são da família. E cadê os nenéns, os pequenos? E tem mais um na fábrica, no forno. É uma? Tem mais uma no forno, né, irmãos? As crianças estão lá para o forno Cacilda, porque é um grupo de Cacilda que nunca vi igual, né? Está conosco nesta noite, irmãos. Não são visitantes, são da família. Priscila é minha filha da fé, né? Ganhei, batizei, enchi de tapa também, às vezes. Também está Cauã, namorado de Samara. Aleluia! Aleluia! Vamos comer bolo e carne assada, tudo também. Amém. Amém. Ah, o céu falou que também recebe. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Eduardo. Meus irmãos, quantos aceitam a paz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 2. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero aproveitar e externar a minha gratidão de poder nesta noite estar tendo o privilégio de estar retornando a esta casa santa de oração. Saímos de longe, perdemos o primeiro ônibus, mas Deus nos ajudou e aqui estamos. Louvo a Deus pela vida do pastor Chose. Que Deus nos abençoe, pastor. Eu me sinto muito honrado e privilegiado de ter recebido este convite de estar nesta noite. Louvo a Deus pela vida de todos os meus queridos irmãos que estão em minha retaguarda, pastores, obreiros, pela vida dos músicos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero, antes de estar lendo Gênesis, eu quero deixar uma palavra, já que o pastor José está aniversariando. Eu quero deixar em Números capítulo 6, verso 25 ao 27, que diz: E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus abençoe. Nosso pastor, todos encontraram Gênesis capítulo 1, verso 2. Na tradução da minha Bíblia, escrito está: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Eu queria ministrar o louvor antes de estar ministrando a palavra, porque eu estava escutando esse louvor esses dias, e tem louvores que mexem conosco, tem louvores que arranca de dentro da alma um sentimento tão forte que nos leva para perto de Deus. E esse louvor fala de céus. E toda a igreja junto comigo, nós vamos formar um coral e profetizar o que a letra desse hino diz. Me ajuda aí, irmãos. Deixa, Pai Nosso, o refrão. Pai Nosso no céu,
buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
a qual se divide-se em duas partes. Penta significa 5, teuco, livros ou rolos, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual são eles: Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos, Deuteronômios. É bem verdade que o escritor do Pentateuco foi-lhe dado o nome quando criança de Moisés. Moisés, que é o mesmo a qual seu nome significa tirado das águas. Mas o que me chama a atenção é que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas porém não mais o antigo, pois o livro mais antigo das Sagradas Escrituras é o livro poético de Jó. Pois quem escreveu o livro de Jó foi atribuído também a Moisés. Moisés, antes de escrever o Pentateuco, Moisés já tinha escrito o livro de Jó. Então o livro de Jó em escrita, ele vai se tornar o livro mais antigo, mas em atuação é o livro de Gênesis. E quando ele escreve o livro de Jó vai nos dar um entendimento de perdas, de persistência e de restauração em dobro. Glória a Deus. É tão verdade que quando Moisés está escrevendo, no capítulo 19 de Jó e o verso 25, ele está registrando a fala de Jó, e a fala é essa: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó disse eu sei, ele está dizendo não há dúvida em mim, eu sei. Eu não vou me preocupar, pois eu sei que ele vive. Ele vai mudar a minha história, pois eu sei que ele vive. Ele vai mudar o quadro da situação, pois eu sei que ele vive. Se alguém olhasse para esse homem e dizia, perdeste tudo, e aí? Eu sei que ele vive. Alguém olhava para ele e ia dizer, olha, não sobrou ninguém, nem amigo. Ele diz, mas eu sei que ele vive. E se ele vive, ele vai se levantar ao meu favor. Ele vai se levantar para mudar a minha história. Ele vai se levantar para virar a página de dor para uma página de alegria. Uma página que era para ser morte, ele vai se levantar e vai dizer, a página, quando for virada, não é morte, é vida. Moisés escreve. É bem verdade que Moisés, como escritor, Moisés também vai escrever alguns dos salmos. E salmos que é uma coleção de cânticos e também uma coleção de poesias. Existem alguns salmos que não foram dados, nem foi lhe descoberto o escritor, e foi lhe dado o nome de salmos órfãos. Porém, alguns escritores de salmos foram Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Asaf, os filhos de Corá, Emã. Porém, Moisés, esse grande escritor, ele vai escrever e é atribuído a Moisés o Salmo 91. E quando Moisés está saindo do Egito, é bem verdade que Deus faz de tudo para tirar o seu povo da escravidão. Levanta Moisés e a mensagem a Moisés é por detrás de uma sarça ardente. Quando Moisés se aproxima, Deus diz, tire a sandália de teus pés, porque o lugar que tu está colocando os pés é terra santa. Moisés tira, Moisés se despede da sandália e entra na presença, pois Deus anuncia a Moisés este propósito libertador. Quando anuncia por Moisés, Moisés teme, e a palavra que ele devolve a Deus é, Senhor, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer para os anciões? Aí Deus vai revelar para Moisés o contexto do seu nome, que é o contexto que vai revelar o seu caráter,
Moisés, quando tu chegar lá, tu vai dizer que eu sou o que sou, tire-me neste lugar. Ou seja, Deus está dizendo, fala para meu povo que eu sou mesmo e não mudo. Quando eu quero curar, eu curo. Quando eu quero libertar, eu liberto. Quando eu quero levantar, eu levanto. Quando eu quero renovar, eu me renovo. Ele está dizendo, o poder é meu, o poder é meu, e eu vou tirar de lá da escravidão. Moisés vai, Faraó endurece o vosso coração e não liberta o povo. Agora Deus vai enviar 10 pragas para tirar o povo do Egito. O povo sai do Egito e vai no caminho do deserto. E no deserto lá está o povo. Mas o povo está no deserto, mas não está só. Deus está com ele de dia e Deus está com ele de noite. Deus envia nuvem de dia e coluna de fogo à noite. O interessante é que no meio da trajetória do deserto, o povo se rebelia, o povo se lembra do Egito. Agora Moisés vai começar a escrever o Salmo 91. E talvez eles estão questionando por causa da perseguição de Faraó. E com certeza no questionamento eles estão dizendo, Moisés, para que nos tirou de lá? É para morrer? Lá não tem sepulcro. Aí Moisés dá o verso 1 de Salmo 91 dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente os guiará, os protegerá. Moisés está dizendo, nós estamos no deserto, mas Deus está nos escondendo no seu esconderijo. Nós estamos no deserto sendo perseguidos, mas a sombra dele nos guarda, nos guia. Aí o povo continua a questionar. Agora a palavra de Moisés é, ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque no deserto não estás só. Há os céus abertos sobre o deserto, quem guia, quem guarda e quem cuida. Agora eles vão continuar questionando. Aí eles olham a relação das pragas. Quando passa a última praga, e a última praga leva os primogênitos, a qual a casa que não tinha o sangue do cordeiro. Estão preocupados com praga, estão preocupados com situação. Agora Moisés vai declarar no Salmo 91 dizendo, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos anjos Deus já deu ordem ao teu respeito para te guardar, para te livrar. Moisés está esperando. Aleluia. Quando olhamos para Gênesis 1, verso 2, Moisés escreve dizendo que a terra era sem forma e era vazia, mas tinha um detalhe: o Espírito Santo de Deus passeava sobre ela. Essa terra que era sem forma e vazia, Deus olha do céu para a terra e começa a construir nela, começa a dar sentido o que não tinha sentido, começa a trazer vida onde não tinha vida. O que me chama a atenção é que no 6º dia Deus vai fazer a coroa da criação, o homem. E o homem, em Gênesis capítulo 12, verso 7, vai dizer que do pó da terra Deus fez o homem, soprou em suas narinas e lhe deu fogo de vida. Agora este Espírito Santo que passeava numa terra sem forma e vazia, agora tem templo, casa e morada para reposar. Quando Deus sopra na narina dos homens, ele começa a dar um fôlego de vida. Junto ao fôlego de vida, este homem agora tem corpo físico, este homem agora tem alma, este homem agora tem espírito para adorar, espírito para lhe dar direção e sabedoria, e tem o Espírito Santo para lhe conduzir. Pois a primeira atuação do Espírito não foi na terra, mas foi em um pó da terra a qual Deus deu origem. Agora o Espírito Santo começa a se mover em vidas. O Espírito Santo
E é por isso que estamos aqui nesta noite. Elias é levantado. E no tanto que Elias é levantado, um homem dotado do Espírito Santo, ao ponto de olhar para os céus e saber que o reinado norte, onde Acabe e Jezabel reinava, ele olha para os céus e vai dizer: já que Baal é considerado o Deus da fertilidade, o Deus da água, da chuva, eu vou mostrar quem é que manda. Quem manda no céu ainda é Deus. Quem manda na terra ainda é Deus. Quem manda embaixo da terra ainda é Deus. Agora o Todo-Poderoso é invocado. Elias usa ousadia e vai dizer: segundo a minha palavra, não chove mais. Deus cerra os céus. Agora o tempo se passa. No tanto que o tempo vai passar, agora Deus acha por bem de cessar o castigo que o povo estava passando. Elias pega o seu moço e vai dizer: olha, fala para Acabe que vai vir um grande temporal. Aí ele manda o moço olhar: cadê água? Cadê nuvem? Cadê chuva? O moço volta e diz: Senhor, não vai chover, não tem nuvem, não tem chuva, o tempo não está no prato. Ele disse: vai. Sabe por que Elias insiste? Porque Elias sabia o Deus que falava com ele. Elias não deixava gerar dúvida sobre o seu coração. Aí quando o moço vai pela última vez, aí volta com a notícia e vai dizer: meu Senhor, agora eu vi uma nuvem, mas é pequena, é do tamanho da mão de um homem. E pela lógica, uma nuvem do tamanho da mão do homem não dá para fazer nem sombra, quem dirá chuva. Mas Elias disse: olha, corre, avisa para Acabe que vai ter um grande temporal. Aí Elias está dizendo: a nuvem pequena é de homem, mas a chuva que vai descer na terra é de Deus. É de Deus, é de Deus. Pode ser pequeno o que tu está vivendo, mas quando vier a chuva da graça, vai mudar, vai encher, vai mudar, vai transformar. Elias, cheio do poder de Deus, Deus vai levantar juízes, cheio do Espírito Santo. E um dos juízes, ou o último juiz de Israel, este moço foi lhe dado o nome de Samuel quando criança. Samuel foi dotado da presença de Deus. E quando Ana orava, Deus começou a operar numa madre que tinha sido cerrada e fechada. Samuel nasce. E quando Samuel nasce, ele começa a viver a sua infância dentro do templo, aprendendo no templo. Samuel escutou a voz de Deus dentro de um quarto. E é dentro de um quarto que ainda Deus fala. Quando nós entramos no quarto, que fechamos a porta, independente do tamanho da tua dor e do problema, o quarto está fechado, mas o céu está aberto. O quarto está trancado, mas o céu está aberto. E quando o céu está aberto, quarto trancado não impede o que Deus quer fazer na sua vida. Eita Deus, eita glória. No período de Samuel, o povo pede rei. E por o povo pedir rei, Samuel entristece o seu coração. Consulta a Deus. E ao consultar a Deus, Deus conforta o coração de Samuel, dizendo: não entristeça o vosso coração. Eles não estão rejeitando a ti, rejeita a mim. É bem verdade que neste período o povo estava vivendo o tempo da teocracia de Deus, o governo de Deus regendo esta terra. Porém o povo quer sair da teocracia e quer viver a monarquia, quer deixar de ser governado por Deus, ser regido por Deus, para ser regido por homem. Deus permite que seja levantado o nome por nome de Saul. Saul é levantado como rei. Porém, quando não é Deus que levanta, não prevalece. Quando não é Deus que escolhe, não permanece.
acontece? Agora esse homem se corrompe. Quando ele se corrompe através da desobediência, agora Deus visita Samuel, cheio da presença de Deus, e vai dizer: pega o chifre de azeite, vai em Belém, porque lá sim eu me provi de um rei. Deus agora vai encher reis, e reis cheio do Espírito Santo. E o interessante é que quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver uma mulher. Esta mulher, por nome de Ruth. Ruth era nora de Noemi. Ela casou-se com Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Davi, separado e escolhido por Deus, vai ser marcado. E a marca na vida de Davi não era simplesmente um título. A marca na vida de Davi não era coroa. A marca na vida de Davi não era vestes real. A marca na vida de Davi não era trono. Quando o azeite desce na cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus agora desce sobre Davi. Um menino rejeitado na terra, mas escolhido nos céus. Um jovem desprezado na terra, mas escolhido nos céus. Ele vai olhar, ele vai entender e vai saber que quem Deus escolhe passa o projeto do homem, mas o de Deus, ele se cumpre. A primeira atuação do Espírito vai de Gênesis até Cristo Jesus. O interessante é que Cristo foi dotado desta presença. Mas alguém diz: ele é o próprio Deus, ele é a própria presença. Mas ele precisou do auxílio do Espírito. Da linhagem de Davi veio Salomão, Roboão, Jeroboão. É bem verdade que quando nós olhamos para o Novo Testamento, há um cego de Jericó. Esse cego está gritando, e o grito do cego é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que vai me chamar a atenção que este cego, quando Jesus encontra ele, é na entrada. Quando ele entra na cidade, ele encontra um cego. Porém, quando ele vai saindo, ele encontra um publicano, por nome de Zaqueu. Zaqueu sobe uma árvore para ver Jesus. Jesus vai dizer: ô Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje me convém pousar no teu lado. Na entrada, Jesus está curando o cego, mas na saída, Jesus está salvando. Na entrada, Jesus cura, e na saída, ele te visita e salva vidas através da tua. Jesus nasce, e no ventre de Maria está gerado a semente da mulher, o fruto do Espírito Santo de Deus. Ele precisou do Espírito para ser gerado. E agora Jesus está no ventre de Maria, e Maria vai visitar Isabel, sua prima. Quando ela chega na casa de Isabel, aí Isabel olha para Maria e diz: Maria, bem-aventurada é tu entre as mulheres. Primeiro ponto, ela está confirmando o que o anjo disse, porque quando Deus fala tem confirmação. Quando é Deus que revela, Deus confirma. Ela vai dizer: bendito é o fruto do teu ventre, Maria. Quando tu entraste, João não aguentou e saltou no meu ventre, porque a presença, quando ela chega carregada da glória, quem está parado se movimenta, quem está morto começa a ter vida. Tem uns que saltam, tem outros que choram, tem outros que gritam, tem outros que pensam em correr, porque a presença de Deus, ela causa movimento. Jesus, com 12 anos de idade, está pregando no templo. Alguém olha para Jesus e vai dizer: quem é este que prega com tanta eloquência? Aí vão dizer: este daí mora em Nazaré.
será que pode vir alguma coisa boa de lá? Agora Jesus está pregando, e o que faz Jesus desenvolver a mensagem não era Jesus como homem, mas a presença que repousava sobre ele, porque a letra, o conteúdo, a palavra, ela te dá direção, ela diz que cura, ela diz que renova, ela diz que restituição, ela te dá direção, ela é mapa e ela é bússola. Mas o que vai quebrar o protocolo no mundo espiritual é a unção do Espírito, pois a unção quebra jugo. Não adianta ter palavra e não ter presença e não ter palavra, porque a palavra te dirige e a presença te cura, a palavra te dirige e a presença te sara, e há uma presença nesta noite do Espírito Santo sobre esta casa. E te preocupa não, que ela hoje vai te abraçar, e tu não volta para casa só, ela volta contigo, ela dormirá contigo, ela se acordará contigo e ela permanecerá contigo. Passa-se o tempo. Jesus não aparece mais após os 12 anos. Onde Jesus estava? O que Jesus estava fazendo? Porque Jesus, ele aparece só com uns 30 anos de idade para ser batizado no Jordão, e ali inicia seu ministério. É bem verdade que um hebreu ou um judeu, quando ele nascia, era colocado aos pés de um rabino. Este rabino ia ensinar a este jovem que tinha 5 anos de idade, ia ensinar o Pentateuco, ia lhe ensinar os livros poéticos. Quando essa criança já conhecia os livros históricos, os livros poéticos e o Pentateuco, já tinha passado 5 anos. Agora essa criança estava com 10 anos, mudava de grau e ia ao encontro de outro rabino. Quando ele estudava agora eram os profetas maiores, profetas menores. Ele ia estudando, pois quando ele completava 14 anos de idade, essa criança precisava procurar um rabino à sua altura, para lhe ensinar com mais profundidade. Porém, quando ele desenvolvia bem, que nenhum rabino conseguia chegar ao seu grau, ele era dispensado. E quando ele era dispensado, ele voltava para a casa do seu pai. Interessante é que ele ia trabalhar até ficar de maior, em que seu pai trabalhava. Se seu pai fosse agricultor, ele ia para a agricultura. Se seu pai fosse pescador, ele ia para a pescaria. Entenda uma coisa, que quando Deus te colocar em uma missão, ele primeiro te prepara, ele primeiro te dá segredos, ele primeiro te revela estratégias para te colocar dentro da batalha. Agora Jesus volta para a casa de Maria e de José. Então se ele volta, ele tem que trabalhar com seu pai, e o trabalho do pai é carpintaria. Agora Jesus, ele vai trabalhar com madeira, com prego e com martelo. É Deus ensinando: ô Jesus, ô meu filho, eu estou te preparando de uma forma tão grande, detalhada, que até o material que tu vai carregar, tu tem que saber qual é, tu tem que entender qual é. Jesus foi para a cruz, mas Deus preparou ele antes para esta missão. Meu Deus! Aleluia! 30 anos de idade, Jesus vai até João. João, quando vê, se admira e vai dizer: mestre, eu que deveria ir até ti, tu veio até a mim. João estava dizendo: ó Senhor, tu veio para ser batizado nas águas, mas eu batizo nas águas, mas quero o Espírito que está em ti. Eu quero ser batizado com essa presença, eu quero ser tocado com essa presença, eu quero ser influenciado com essa presença, eu quero dormir com esta presença, eu quero me acordar com esta presença, eu quero resolver problema com esta presença, eu quero pregar com esta presença, eu quero tocar com esta presença, eu quero dirigir um culto com esta presença. João está dizendo: eu que deveria ter a ti. Aí Jesus disse: deixa que assim seja, para que se cumpra o que está escrito. Ele é batizado nas águas
dizer que os céus se abrem. E quando o céu se abre, uma palavra do alto é liberada dizendo: este é o meu filho amado, quem eu tanto amo, quem me comprazo. Agora o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Entenda que não foi Satanás que leva Jesus, é o Espírito que leva. E quando o Espírito leva para o deserto, ele cuida, ele guarda, ele dá força, ele dá estratégia. Se foi Deus que te colocou neste deserto, te preocupa não, tem uma presença de Deus que te conduziu e que vai você continuar. Porque Jesus com 30 anos, porque 30 anos naquela época era a idade que se considerava de maior. É bem verdade que Davi é ungido com 16 anos, com 30 que assume o trono. É bem verdade que Deus visita o sacerdote Jeremias, e de Jeremias: desde o ventre da tua mãe que eu te conheço e te constitui profeta em ti essa nação. Jeremias olha e diz: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Jeremias tinha mais ou menos 24 a 25 anos de idade. Quando ele vai dizer isso, ele está dizendo: Senhor, além de eu não ter conteúdo para administrar, eu sou de menor, mas sou de maior. Aí Deus disse: ô Jeremias, olha e me diz o que tu está vendo. Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, para tu ver que eu velo pela minha palavra. Escute, quando Deus mostra uma vara de amendoeira, a vara de amendoeira, ela representa a árvore da antecipação. Antes da primavera, a amendoeira já está produzindo. Antes dos pássaros produzir, a amendoeira está produzindo. Antes das flores florescer, a amendoeira está produzindo. O que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, quando eu quero levantar, eu me antecipo, eu coloco a palavra, eu encho de azeite. Só abre a boca, porque há uma antecipação de Deus hoje para a tua vida. Há uma antecipação de Deus que vai mudar a tua história. Jesus prega cheio do Espírito. Jesus cresce cheio do Espírito. Jesus morre cheio do Espírito. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: que ao terceiro dia, este Espírito me conduziu, o levanta do túmulo frio, do túmulo que era para permanecer, mas Deus levanta ele cheio do Espírito. Aleluia! Verdade. Jesus, após a sua ressurreição, ele passa mais 40 dias com 40 noites. Esses 40 dias e 40 noites era confirmando para os incrédulos que o que Deus promete, ele cumpre. O que ele falou se cumpriu. O que ele determinou se cumpriu. Jesus veio para morrer e ressuscitar. Ele não veio somente para morrer, mas Jesus sabia que a igreja não podia ficar vazia, a igreja não podia ficar órfã, a igreja não podia ficar só. Agora Jesus está se preparando para voltar para casa, mas há uma reunião na terra. Ele está confortando a igreja e está dizendo: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou para o Pai. A placa está para eu subir, mas no céu já tem outra placa dizendo: ele vai descer. E quando ele descer, ele vai encher a igreja de graça, a igreja de poder. Aleluia! Meu Deus! Mas há um detalhe, igreja: fique em Jerusalém. Para quê? Até que no alto seja revestido de poder. Jerusalém, casa do Pai. Simplificando, fica onde Deus te colocou. Porque se sair de onde Ele te colocou, virá um vento impetuoso na tua vida e vai te trazer de volta. Sem ter, eu não sei.
ser quebrado, não sei, mas ninguém se esconde de um propósito nos céus. Se Deus colocou algo nas tuas mãos, faça. Faça, porque Jerusalém está à espera. E quem espera com paciência no Senhor, Ele se inclina nos céus e opera o seu querer. Agora Pedrão está pregando. E quando Pedro prega, as pessoas escutam a pregação de Pedro. No meio desta ministração, a igreja está orando. A igreja está buscando. Não era sede no carro novo, não era sede no apartamento. Eles buscavam, não era sede, porque eles sabiam que busca em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas Deus acrescenta, Deus dá, Deus oferta sobre a tua vida. Eles estão orando. O interessante é que a promessa que Deus fez teve data de fabricação, mas não tem data de validade. Se Ele te prometeu, não está vencida, vai se cumprir na tua vida. Se Ele te prometeu, não se venceu, não tem validade não. Ele está dizendo hoje para alguém: a promessa que eu te fiz permanece de pé, permanece intacta, permanece o projeto em minhas mãos, e por ele estar na mão de Deus, está na mão certa, porque quando está na mão de Deus, cresce, produz e Ele te entrega. Sabe que algo está na mão de Deus? É a mesma coisa que Jesus está pregando para uma multidão. A multidão está faminta. E o discípulo diz: mestre, despede a multidão. O que é que nós vamos dar de comer? Chega uma criança e a criança chega. 5 pães e 2 peixinhos. Na ótica, nós acreditamos que Jesus levou um cesto, e o cesto já apareceu cheio de pão. Mas o que me chama a atenção é que esses 5 pãezinhos foi dado para Jesus, foi orado, e Ele colocou em sua mão primeiro. E quando Ele coloca o pão na mão, Ele começa a cortar pedaços e colocar no cesto. Corta e joga no cesto. E o pão na mão de Jesus era infinito. O cesto se enchia e alimentando o povo. Ele cortando e jogando. Quando nós colocamos algo na mão de Deus, ou quando existe um propósito na mão de Deus, Ele não vai simplesmente morrer, mas Deus está na mão certa e Ele vai produzir. O projeto está escondido, mas está crescendo. O projeto está escondido, ninguém viu o pão de Jesus, mas o pão não acabava. Assim é na tua vida. Quando a presença de Deus chegar, tudo que está dando errado, Deus começa a colocar no lugar para mostrar que Ele é. Ninguém sabe a oração, mas era uma oração de confiança, era uma oração objetiva, porque para a oração alcançar o objetivo, é preciso nós termos um coração aquebrantado, é preciso nós ter coração aberto para Deus entrar, é preciso confiar em Deus, ter fé e crer, e é preciso ser objetivo no que você está pedindo. O povo está pedindo, e o povo está dizendo: Deus me dá, Deus eu quero. Eles estão dizendo: Senhor, a promessa é tua, nós estamos na espera, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas estamos aqui, Senhor. Quando a chábua vem, ela virá, ela vai descer. Aí a Bíblia vai dizer que vem um vento impetuoso. Eita! Aí quando esse vento vem, ele sopra aquele lugar, e mais ou menos 120 crentes que se repousaram na oração, que gemeram na oração, que clamaram na oração, que insistiram na oração. Agora o vento vem, e quando o vento vem, encha toda a casa de glória. A promessa chega, a promessa é derramada. Eles começam a falar como línguas como de fogo. Alguém olhava e dizia: que língua é essa?
se enchia. Deus estava capacitando eles, porque ninguém vive sem a presença de Deus. Ninguém vive sem ela. A maior perda na vida de um homem não é perder entes queridos, não é perder cargos e títulos. Saul, o primeiro rei de Israel, perdeu a presença. Ele olhava para o espelho, a coroa permanecia. Ele olhava para si, as suas vestes permaneciam. Aleluia. Ele olhava para ele e o poder permanecia. Ele olhava para ele e os súditos permaneciam. Mas não adianta ter coroa e não ter presença. Não adianta ter cargo e não ter presença. Não adianta ter trono e não ter presença. Não adianta, porque a presença de Deus, ela vai te levar onde ninguém te levou. Ela vai te conduzir onde ninguém te levou. Porque quando olhamos, a presença de Deus desce sobre a igreja. Agora quem não tinha valor é valorizado. Quer ver? Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver Pedro, um dos discípulos de Jesus, após a presença descer sobre ele. É interessante que a Bíblia diz que Pedro era considerado como um homem leigo, não analfabeto. Ele não tinha muito conteúdo, mas a presença supria o que lhe faltava. Quando Pedro ia passando pelas ruas de Jerusalém, alguém olhava para Pedro e dizia: olha, o pastor Pedro estava pregando. E quando ele pregava, a igreja orava e a presença descia. Esta presença está sobre Pedro, a presença que estava em Gênesis, a presença que veio sobre profetas, sacerdotes, juízes e reis, a presença que veio sobre Jesus, agora está sobre a igreja. Porque quando Jesus morre e ressuscita, o véu se rasga. Quando o véu se rasga, está dando uma unção sacerdotal. Não precisa mais consultar sacerdote para ir até o santo e o santo do santo. Quando nós dobramos os nossos joelhos, esta presença leva informação para o céu. Aí Deus diz: ô anjo, desce lá. Ela está pedindo cura. Ô anjo, desce lá. A igreja precisa de renovo. Ô anjo, desce lá. Eles precisam de uma providência. Ô anjo, desce lá. Deixa eu redeclarar algo para alguém. O segredo, me perdoe os irmãos teólogos, mas o segredo não está na teologia. O segredo não está no neonelar. Eu tenho, mas não uso. O segredo não está no certificado, não. O segredo ainda é na palavra da madrugada. É joelho dobrado, o rosto molhado, coração aquebrantado. É a hora que você olha para os céus e diz: Deus, se ainda eu tenho crédito contigo, faça, Jesus. O que a teologia não faz, a presença ela faz. Aleluia! Eita glória! Alguém que está cheio da presença anda diferente, fala diferente, não anda na roda dos escarnecedores. Quem tem a presença é crente aqui, é crente lá. O Deus que te vê aqui, te vê lá. O Deus que cobra aqui, cobra lá. Deus está falando nesta noite. A presença que tu precisa para te tirar da Babilônia te abraça nesta noite, neste lugar. Pedro vem passando e Pedro está cheio. Aí alguém diz: olha, pega os coxos, coloca na
tua presença. Parece que os céus estão sobre a cabeça deles. Eu vi esses dias em culto e eu vi uma irmã tão simplesinha pregar. Aquelas irmãs antigas do coque. Alguém olhou e disse: eita, eu não vi nada. E falou para mim assim: se fosse você lá, estava acontecendo alguma coisa. Eu digo: você está errado. Você não sabe, mas talvez a irmã não teve a oportunidade que eu tive, que muitos teve. E ela está dando o melhor dela, por mais simples que seja. A irmã não sabia pregar. A irmã não conhecia muita Bíblia. Mas quando ela começou a falar, meu coração ardia, meu corpo arrepiava, meus olhos lacrimejavam. Eu comecei a sentir Deus. E a palavra dela era essa: Jesus continua salvando. Jesus continua libertando. Jesus ainda leva para morar no céu. E ela repetia dizendo: Jesus continua curando, batizando, renovando e leva para o céu. Ela continuava dizendo: Jesus continua salvando, continua batizando, continua renovando e leva para morar no céu. Enquanto ela falava, a igreja estava sendo renovada. Enquanto ela liberava a palavra, quem estava seco começou a falar em línguas estranhas. Quem estava longe de Deus começou a sentir a presença mais perto. E eu quero usar dessas palavras dela e te dizer: Jesus continua curando, continua salvando, continua libertando e quer levar você para o céu. A igreja precisa voltar a chorar de novo. A igreja precisa voltar a buscar essa presença de novo. O interessante é que em João, no seu evangelho, Jesus, o verbo vivo, a palavra liberada da boca de Deus. João vai dizer que no princípio ele já era o verbo, e o verbo estava com Deus, e este verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele seria feito. Então Jesus estava no princípio e ele era a palavra. Quando Deus dizia: haja luz, Jesus fazia a luz resplandecer. Quando Deus liberava o haja, era Deus que era, Jesus que agia. Agora nós vamos ver este mesmo projeto nesta noite. E não é um projeto de construção, porque reconstruir é mais difícil do que construir. No princípio, a presença constrói, mas nesta noite, a presença vai fazer reforma em crente, neste lugar, porque é um haja de Deus. Eu vejo um renovo sobre esta casa nesta noite. Eu vejo uma presença sobre esta casa aqui nesta noite, e ela vai te abraçar. Lá vai Pedrão, e Pedrão está cheio. O que me chama a atenção é, segundo a Reis, no seu capítulo 4, uma certa viúva procura Eliseu. Quando ela procura Eliseu, ela diz: o meu marido, teu servo. Por que ela usa essa expressão? Porque Eliseu tinha uma escola de profetas. Provavelmente essa viúva era mulher do profeta Obadias. Meu marido, teu servo, morreu, e os credores vieram buscar meus filhos. Pela lei, se o marido deixou dívida e a mulher não tem com que pagar, os filhos prestam serviço público para pagar a dívida. Agora essa mulher tinha perdido o marido e agora perder seus 2 filhos. O profeta Eliseu diz: me diz que tu tem casa. Ele diz: não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Ele diz: pega teus filhos, vai na tua vizinhança, pega vasos, sim, não pega pouco, entra na tua casa e fecha a porta. Essa mulher entra e fecha, porém um pouquinho de azeite, quando ela começa a derramar com a porta fechada, olha,
ela vai entender que a porta fechada estava, mas tinha os céus abertos na casa daquela mulher. Tinha azeite na casa daquela mulher. Ela enche a primeira vasilha, passa para a segunda, passa para a terceira, passa para a quarta, passa para a quinta, e ela vai enchendo, já está transportando de azeite os vasos. O interessante é que ela diz para os filhos: traz mais. Ele: mamãe, o vaso acabou. Por que eu estou falando isso aqui? Porque na casa daquela mulher a crise não era de azeite, a crise era de vaso. E se tem vaso nesta noite, tem azeite dos céus para te renovar. Tem azeite dos céus para te renovar. Se o vaso está rachado, se o vaso está quebrado, Jeremias 18, o vaso está lavando o olheiro e ele está fazendo a obra de novo. Ele vai fazer de novo na tua. Pedro passa e quando ele passa, a sombra cura. Pedro passa, a sombra liberta. O homem que tinha unção na sombra, a unção do Espírito fez Pedro olhar para Jesus e dizer: mestre, se és tu, deixa que eu vá ao teu encontro. Pedro pisa onde ninguém jamais pisou. Porque quem conduziu Pedro não foi Pedro, foi a presença que estava sobre Pedro. Pedro caminha sobre o mar, como tivessem ruas de asfaltada. Caminha, porque a presença te faz flutuar por lugares. A presença te faz viver experiências que ninguém viveu. Eu tenho um remédio dos céus para te dar. Eu tenho um remédio dos céus para diagnosticar a tua alma e te dizer: 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil seria bom. Pagava dívida, fazia alguma coisa, mas não iria mudar muita coisa não. Mas quando a presença de Deus ela desce, ela resolve o que o dinheiro não resolve. Ela entra no hospital, o câncer cura. Ela entra em velórios e liberta. Ela entra em velórios e ressuscita. A presença de Deus é o que nós precisamos. Davi no Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Vai me faltar, mas a presença não me faltará. Há uma presença nesta noite sobre este lugar, sobre este altar. É um culto festivo e o convidado principal é ele. Eu já tenho uma notícia: desde a primeira oração ele já estava aqui neste lugar. Desde o primeiro glória ele já estava aqui neste lugar. E ele está te procurando e ele quer te encontrar nesta noite para entrar e fazer glória. A sombra de Pedro curava. Agora Jesus salva. No caminho de Damasco, Saulo não estava nos dias de Pentecostes, mas Deus sela Saulo com a presença. E quando ele consegue carta que vai para Damasco, a palavra vai dizer: Saulo, Saulo, porque ele percebe um resplandecer tão enorme. Tira a visão de Saulo. Saulo não estava vendo mais o que era físico, porque quando a presença chega, ela elimina a tua visão física. Mas Paulo estava vendo por dentro. Por fora estava escuro, mas por dentro estava claro. Chega na casa de Judas, não Iscariote. E quando Ananias chega lá, o que é que ele faz? Orando. Está tendo visão. A visão física Deus tirou. E está dizendo: Paulo, para tu ser Paulo, tu não vai ver mais como um homem vê, mas vai ver por dentro que Deus vê. Porque a obra de Deus, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Tem muitas pessoas que acham que a transformação é de fora para dentro. É colocar uma bonita gravata, um bom terno, é andar alinhado. Não. Isso aí é estilo. A obra começa de dentro para fora. É tirando a arrogância do coração, é arrancando a mentira. Quando a presença de Deus
morrendo por causa da lei. Porque a lei foi escrita em pedras pela mão de Deus. Enquanto se quebrava a lei, a pedra que foi feita a lei, era preciso quebrar aquela pessoa. Estevão está sendo apedrejado. Meu Deus. Os fariseus se alegrando. Mas quando Estevão tira os olhos das pedradas e eleva os seus olhos, ele não vê mais pedra, ele não vê mais acusador, ele não vê mais perseguidor, mas está vendo os céus abertos com uma presença sobre aquele lugar. Ele estava sentindo que ia morrer, mas o morrer para ele não era nada, porque havia um céu de glória o esperando. Ele vai tomar pedrada na terra, mas céus abertos. Ele vai ser machucado na terra, mas existe um lugar que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento. Não, é o lugar que nos espera. E este lugar que nos espera é preciso nós chegarmos. Aleluia. A presença de Deus. De Gênesis a Cristo, de Cristo ao Pentecoste. Depois do Pentecoste, a igreja é potencializada. Na cruz do Calvário, a igreja nasce. E quando a igreja nasce no Calvário, não podia só nascer, precisava ter vida. Entenda que em Gênesis Deus sopra e dá vida. Em Atos dos Apóstolos, Deus sopra e dá vida. Há um vento dos céus nessa noite. Nem todo vento é para naufragar. Esse vai te colocar de pé de novo. Meu Deus! Esse vai te colocar de pé de novo. Esse vai te colocar de pé de novo. Esse vai te colocar. Esse vai te colocar de pé de novo. O vento que soprou em Pentecoste, nesta noite, vai te colocar de pé de novo. Quem quer, quem quer, quem quer? Quem quer, quem quer? Amasso de canto. Quem quer? Tem um vento impetuoso aqui nesta noite. E este vento, e esta presença vai te conduzir até o arrebatamento da igreja. É ela que te leva até lá. Ela é o carro forte de Jeová que vai te conduzir em segurança. É bem verdade que em Apocalipse, o livro das revelações, vai estar escrito que João é arrebatado em espírito. Neste arrebatamento, ele escuta uma voz como de trombeta, e a voz está dizendo: João, o que tu vê, escreve para 7 igrejas da Ásia, João. E que igrejas são essas? Essas igrejas a qual João recebe a revelação. É a igreja de Éfeso. Ele recebe esta revelação para ela. A igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, ele está recebendo as coordenanças dos céus. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E sempre a escrita era essa: escute o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção no que o Espírito fala à igreja. O Espírito do princípio é o Espírito do meio, e é o Espírito que vai te levar até o fim. É verdade que a igreja de Esmirna, ele vai deixar escrito dizendo: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa. Verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É Ele que dirige, é Ele que dá a ordenança dos céus. Este Espírito que atuou em Gênesis é o mesmo Espírito que atuou nos profetas, é o mesmo Espírito que atuou em Jesus, é o mesmo Espírito
Senhor nesta noite. Aleluia! Feche os seus olhos e ligue nos céus. Haverá um renovo nessa noite sobre esta casa. Há uma atmosfera de glória sobre este lugar. E você só sai da mesma forma se você quiser. Você só sai do jeito que entrou se você quiser. Feche os seus olhos. Pedi se não recebesse, porque pedis mal. O que você veio buscar nesta noite mesmo? O que é que você precisa mesmo? Será que dá pra você entender que o seu Redentor está vivo e que vai se levantar nesta noite ao teu favor? O Espírito, eita, vaso, há uma presença que vai te abraçar. Eu convido os céus nesta noite, meu Pai, para começar a operar neste lugar. Eu já quero liberar a Jesus sua palavra sobre essa igreja. Quem precisa de renovo vai ser renovado. Quem precisa de cura vai ser curado. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja tocado aonde você está agora. Agora, abaixo, subicando. Ele vai te abraçar agora. Pega essa presença que está nesta casa. Pega. Recebe essa presença que está lá. Alguém fica quebradinho. Há uma presença de Deus que vai descer nesta noite para resolver problemas. Quando não pode resolver, ela vai fazer por ti. Porque eu tenho problemas e não são poucos. Ele vai te pegar agora. Em nome de Jesus. Vai lá, Jesus, agora. Entra naquele lugar. Porque eu tenho a palavra vitória sobre a tua cabeça, mulher. Recebe vitória extra. Eu vejo um coração aberto, cheio de espaço para Deus agir, cheio de espaços para Deus trabalhar. Mas vejo também uma grande barreira que não deixa esta presença chegar. Mas esta noite eu corto o laço que fizeram para ti. Eu quero o decreto no mundo espiritual, mas o diabo decretou sobre a tua vida, dizendo que ia te destruir. Mas nesta noite tem um decreto dos céus para ti.
parece que o dom fugiu de ti. O pastor, eu tinha sonhos e acontecia. O pastor, eu li a Bíblia e Deus me dava interpretação e hoje já não tenho mais. O pastor, eu senti a presença e hoje já não sinto mais. Eu venho para a igreja, mas parece que Deus está longe de mim. Meu Deus! Vem aqui na frente. Deus quer renovar esta ferramenta que é você. Oh, Deus! Eu sei que tem, porque Deus me falou que tem. Se você quer receber o renovo de Deus, vem na frente. Eu quero te convidar a não assistir. Vergonhoso e triste é voltar para casa do mesmo jeito. Isso não quer dizer que você está afastado, que você está em pecado. As consequências da vida fez você desanimar. Procurar resposta no silêncio fez você desanimar. E sai do seu lugar que vem. Eu estou insistindo porque Deus falou para mim que tem. Deus falou para mim que tem pessoas que precisam desse renovo nessa noite. O culto vai terminar. Você vai voltar para casa. E aí? Vai deixar a brasa se apagar? Vai deixar a brasa se apagar? Pois só, eu já vou entregar a minha oportunidade. Deus. Eu vou orar por eles, mas Deus falou para mim que tem mais. Eu vou orar por eles, mas Deus falou que tem mais. E somente se você sentir que vir. Deus fala comigo que tem umas 3 pessoas que precisam desse renovo. Tem mais 3 pessoas no nosso meio que precisam desse renovo. Com urgência. Só não já te chamei porque Deus não me mostra quem é. Deus fala para mim 3 pessoas. E são pessoas que por causa das consequências da vida já pensou em chutar o balde, parar, desistir. Falta 2. Eu vou orar por eles. Eu não vou insistir. Falta uma. Abraço do campo. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe tu és separada. A batalha está travada. Deus vai te tocar, moço, do alto da cabeça até a planta dos vossos pés. Nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus, entra nesta guerra pela vida dela. Essa semana que estava por vir, eu vejo uma estratégia do inimigo. O diabo ia abrir uma ferida tão grande no teu coração que tu não ia resistir. E até acreditar que Deus se esqueceu de ti. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Porque o Espírito Santo que não erra, que não se engana, pede para ti dizer: o cavalo está preparado para a batalha, mas o Senhor vem a vitória para a tua vida. Eu vi teus pés como fogo. Há uma unção sobre a tua vida. Meu Deus, eu vejo essa moça prega. Eu vejo toda a ciência sobre a tua vida. E Deus está dizendo que vai desenvolver mensagens dentro do teu coração. Sabe, Camila Barros, tu vê muitas ministrações dela, Deus fala comigo. E muitas vezes eu desejo teu coração de ser usada como ela é, de ter um chamado do tamanho que ela tem. Mas sabe o que Deus pede para falar para você? Eu não dou nada igual. A unção é diferenciada. Elias foi uma, Eliseu foi outra. E Deus nessa noite, Ele derrama sobre a tua vida o dom de ciência. Eu vi nome cura sobre a tua vida, cura. Eu disse: Deus, ele está enfermo. Eu disse: não, esta cura é para a alma. Tem uma mão que está entrando hoje aqui, ó, e está arrancando mágoas antigas, tristeza antiga, te machucar demais. Quantas vezes olharam para ti e não te deram nada? Mas eu sou Deus que te vejo. Eu sou Deus que trato contigo neste labaço de campo. Eu nunca te abandonei, nem há de te abandonar. Quem supre a tua necessidade sou eu. Quando as coisas estão difíceis, quem resolve sou eu. Deus pede para te dizer: continua confiando, porque o teu Deus vai tratar com alguém por tua causa. Labaço de campo. Eu vejo alguém que se aproximou da minha vida e Deus está dizendo: hoje eu trato com ele por amor de ti. Eu vejo dentro da tua mente uma confusão terrível. Tem hora que dá vontade de rir, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que combate o desespero. Deus está entrando na tua mente hoje e está arrancando todos os pensamentos do inimigo que ele tem colocado sobre ela. Quase que tu não vinha hoje, porque o diabo sabia
O diabo fechou caminhos e fechou portas. Diante de ti eu vejo uma porta. Eu vejo uma chave. Eu vejo uma tranca. Essa chave está na mão de Deus. E Deus está dizendo: vou eu abrir a porta. Essa porta, quando eu abrir, vai ser tão grande, vai ser tão esplêndida. E não é do tamanho que ele quer eventualmente, é do tamanho que Deus preparou. Eu deixo sobre a tua cabeça a palavra prosperidade. Tu não vai pedir, tu vai ter para ajudar. Ou tu pensa que Deus vai deixar contar. Ele declara detalhe na tua vida. No deitar, no levantar, no caminhar, no meio da tua quarentena, Deus está me procurando uma mulher. Ela é você, Deus é você. Deus está visitando ela nessa noite. E eu vejo o nome cura. Deus está entrando com cura no meio da tua parentela. E o nome do Senhor será glorificado. Levanta suas mãos e todos os receber. Sua casa hoje. Quatro subitamente. Jesus. Recebe. Agora. Isso é para quem crê. Eu vi uma bomba voando sobre a tua cabeça, sobre a tua cabeça. E Deus falou comigo: fala para ele, eu sou o Ele. Fala para ele que eu sou o resolvedor de problemas. Fala para ele descansar o coração. E Deus diz: dorme em paz, que ele vai entrar em uma causa. Essa causa ele vai pelejar ao teu favor. Somente se cala, silencie, deixa na mão de Deus, pois ele vai agir. Deus hoje, nesta noite, no meio deste povo, ele derrama, meu pastor, sobre a sua vida. Eu vejo algo duplicado da unção que ele já te deu. E ele fala para mim nesta noite: ministra cura naquele lugar, ministra a libertação, que vai ter sinais a partir de hoje.